quando eu recebo os quadrinhos, chega a hora de dar vida a esse personagem, de dar voz a esse personagem. Então eu recebo um documento em Word normal com a tradução e os quadrinhos nos formatos originais. Então a primeira parte é adaptar esses quadrinhos ao tamanho padrão da revista da Culturama. Então eu trabalho com todos eles, eu monto todos os quadrinhos para depois iniciar esse processo de letreiramento. A primeira coisa que eu faço nas histórias são os títulos. É o título que vai dar uma dica ao leitor o que vai acontecer na história, praticamente aquela sinopse da história. Então eu tento deixar o título mais próximo possível do original e que remeta à trama contada. Então, após essa edição dos títulos, eu começo a trabalhar na edição dos balões e da onomatopeia. As falas dos balões, elas têm um tamanho de fonte padrão, que a gente segue em toda a revista para ficar harmonioso com as imagens. O que pode ocorrer é que algumas falas, quando traduzidas para o português, elas podem ficar maiores que os balões que já vêm nos quadrinhos. Então a gente precisa fazer esse trabalho de edição, aumentar um pouco os balões, para que ela se encaixe bem certinho e deixe uma leitura bem agradável. Quando chega o momento de preencher os balões, eu coloco os textos dentro do formato padrão da Culturama, de tamanho e de fonte. E pode ocorrer duas situações. Nessa primeira aqui, o texto coube perfeitamente no balão, eu não preciso fazer nenhuma alteração. Já neste exemplo, o texto não cabe, ele fica um pouco maior que o balão. Então eu preciso redesenhá-lo para fazer com que o texto caiba e fique uma leitura confortável. Os textos dos quadrinhos, alguns textos não são editáveis. Então é preciso fazer todo um trabalho de edição manual, de apagar, redesenhar o fundo, redesenhar as onomatopeias, por exemplo, para que ela fique no estilo da história original, mas adaptada à língua portuguesa. E aí a gente trabalha também em parceria com o editor e com o tradutor, porque eles também têm consciência disso e eles vão adaptar de uma maneira que aquele significado seja o mesmo, mas que não fique feio no balão, que fique gostoso de você que está lendo, acompanhar aquilo bonitinho sem cansar os seus olhos. Porque aquela coisa, né? O gostoso é você ler e você ficar assim, ai, tá acabando, eu não quero que acabe, continua, porque tá gostoso de ler. Porque você não quer largar aquele gibi, entendeu? Então, o nosso trabalho aqui é fazer com que você sinta a mesma coisa que um leitor da Itália ou dos Estados Unidos sinta. Então é muito interessante, depois dessa finalização, imaginar qual vai ser a reação dos leitores, se vai ser a mesma que a minha enquanto eu edito, enquanto eu leio essa história, e pensar que depois que eu envio essa parte do arquivo, elas estão cada vez mais próximas de chegar ao consumidor, de chegar às lojas e às bancas.